Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é quinta-feira, dia 30 de outubro, e o nosso tema de estudo de hoje é o Príncipe da Paz. Não é um tema natalino hoje, mas me lembra bastante esse tema importante de Jesus vindo ao mundo para ser o nosso Príncipe da Paz. Mas por que eu estou falando disso hoje? Bom, o plano de Deus para o povo de Israel era que eles habitassem a terra de Canaã e tivessem paz, não tivessem mais inimigos. Quando a gente vai ao Antigo Testamento, existem muitos e muitos textos que falam que Deus queria que Israel fosse uma luz para o mundo, testemunhando do verdadeiro e único Deus que existe. Para que as outras nações vissem através da sabedoria que o povo de Israel agia, na forma como eles se alimentavam, na forma como eles se comportavam, que vissem neles um exemplo de Deus. Eles eram as grandes testemunhas, o farol do conhecimento de Deus no mundo em escuridão. Deus habitou com o povo de Israel desde o começo. Deus os tirou do Egito e durante 40 anos eles lutaram, batalharam, caminharam e Deus estava com eles o tempo todo como o anjo do Senhor que acompanhava o povo de Israel. Quando eles finalmente chegam à terra de Canaã, Josué é o líder e parece que tudo que eles têm para frente é batalha. Batalha e mais batalha, lutas e mais lutas, guerras e mais guerras, grandes períodos em que eles lutaram contra vários reis, várias nações. Parece que eles não tinham paz. Mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus é que eles tivessem paz no coração e também externamente. Que é uma coisa que todos nós buscamos hoje. Ter paz. Calma, tranquilidade, num mundo cheio de batalha, de guerra, que nos impõe um medo de tudo. Nós temos medo do futuro, quando nós não precisamos ter medo. Quando o Príncipe da Paz está ali ao nosso lado, nos oferecendo não apenas sentimentos ou sensações, mas realidade. Paz real e verdadeira. Era isso que Deus queria para o povo de Israel. É isso que Deus quer para a gente hoje. Não que a gente vive em conflito constante, mas em confiança constante em Deus, independente das circunstâncias ao redor, para que nós possamos ter paz. Não ansiedade, não medo, não desânimo, mas paz. E eu quero ler com você agora 2 trechos bíblicos que falam sobre isso, o plano de Deus para a gente. Primeiro está em Isaías, no capítulo 9, verso 6. Isaías, capítulo 9, verso 6, diz assim o seguinte para a gente. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso mesmo. Jesus quer estar com a gente e Ele é o governante. Ele é o Senhor Todo-Poderoso e Ele oferece essa paz. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Crede também em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. São palavras de Jesus para todos nós, para a gente entender que existem batalhas, mas existe confiança, existe paz em meio aos conflitos dessa vida. Quando entendemos que a batalha não é nossa, nós estamos aqui lutando é verdade, batalhando é verdade, mas a batalha pertence a Cristo. É Jesus que luta por nós. É Jesus que nos dá a verdadeira e única paz, que excede todo o entendimento que esse mundo pode dar. Em Israel, no Antigo Testamento, esse é o segundo texto que a gente vai ver hoje, aconteceu o seguinte, se você quiser acompanhar pelo texto bíblico, está em 2 Reis, capítulo 6, verso 16 até o verso 23. 2 Reis, capítulo 6, versos 16 a 23. Ali conta pra gente uma história em que os inimigos do povo de Israel estavam atacando a terra de Israel, mas não conseguiam vitória, porque o profeta Eliseu, aquele que estava ali substituindo o profeta Elias junto ao povo de Israel, estava pela orientação de Deus, pela visão que Deus estava dando, a revelação de Deus, informando a Israel sobre os seus inimigos. Então não havia vitória dos inimigos, eles estavam muito chateados porque não conseguiam vencer. E ao pesquisar e ao se informar o que estava acontecendo, por que eles não conseguiam dar nenhum golpe surpresa contra Israel, eles descobriram que o profeta de Deus, Eliseu, estava tendo revelações do Senhor e estava informando o rei de Israel sobre o ataque do inimigo. Então eles pensaram assim, bom, a gente não consegue vencer Israel se esse homem estiver vivo.
a gente tem que eliminar esse profeta, a gente tem que eliminar esse homem para que a gente possa então atacar o povo de Israel, atacar o reino de Israel e ser vitorioso. Então eles enviaram um comando, vários soldados, uma patrulha enorme, né, um contingente de soldados, para destruir a cidade onde Eliseu morava, encontrar Eliseu e matá-lo. E a história conta, o texto bíblico fala pra gente que eles chegaram até lá. O servo do profeta, né, ou a pessoa que ajudava o profeta aí todos os dias, se levantou, olhou pela janela e ficou horrorizado. Um exército inimigo grande armado estava contra eles, e eles não tinham nada, era só os dois, um velho, que era o Eliseu, e ele, o mais jovem. E agora, vão fazer o que para resistir ao inimigo? Eliseu olha para o seu servo, olha para fora e diz: relaxa, calma. O seu servo não sabia, não entendia o que estava acontecendo. Como é que Eliseu consegue ficar em paz com um inimigo tão poderoso do outro lado e eles não tinham nada para se defender? Nem tinham como se defender, eram só os dois. E agora, vão fazer o quê? Bom, Eliseu pediu para que Deus abrisse os olhos do seu servo, e quando os olhos do servo são abertos e ele olha para aqueles inimigos que estão ao redor, ele fica mais uma vez assustado. Mas não assustado com medo, mas é porque era alguma coisa diferente. E o que ele estava vendo? De acordo com o texto bíblico, ele viu carruagens de fogo, cavalos de fogo, um exército celestial maior e mais poderoso do que os inimigos que estavam diante deles. Mas isso só era possível ser visto pela fé. Eliseu pediu para que Deus mostrasse ao seu servo essa visão, algo que Eliseu podia ver, pela graça de Deus, pela visão espiritual, que muito mais eram os soldados de Deus que estavam com eles do que com o inimigo. É aquela coisa que a gente fala, né? Muito maior é o nosso Deus do que o nosso problema. Nunca o problema é maior do que Deus, mas Deus sempre é maior que o problema. Deus sempre tem a solução. E o texto bíblico diz então que os inimigos foram derrotados naquele dia, todos ficaram cegos. Eliseu os conduziu até ao palácio de Israel, onde estavam os soldados e o rei. Eles foram recebidos, eles receberam sua visão de volta, porque eles tinham ficado cegos, e agora eles se alimentaram muito bem, foram muito bem tratados. Vejam, inimigos que foram para matar, foram muito bem tratados, respeitados, retornaram para sua terra, e olha só o que diz o texto bíblico em 2 Reis, capítulo 6, verso 23. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. Eles foram em paz para a terra da Síria. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel, pelo menos durante aquele período. Finalmente eles tiveram paz. Por quê? Porque foram bem tratados, foram tratados com respeito e entenderam que as visões de Deus era muito maior e muito melhor do que aquilo que eles estavam buscando contra o povo de Israel. Deus mostrou seu poder naquele dia e nos mostra também a todos nós que mesmo que os nossos olhos não consigam enxergar, o poder de Deus ao nosso redor é muito maior. Jesus deseja paz. Deus não desejava que nenhuma das pessoas da terra de Canaã fosse destruída ou morta. Pelo contrário, que todos eles fossem salvos, que todos eles se convertessem dos seus maus caminhos, escolhessem a paz e vivessem. Morreram aqueles que escolheram a guerra, aqueles que escolheram se apegar ao mal, se apegar ao pecado. E quem escolhe a morte, encontra a morte. Quem escolhe a vida, tem a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o nosso Senhor maravilhoso e nos convida hoje a confiarmos nele, no seu poder, no seu amor, para sermos vitoriosos também nessa vida, descansando nos braços de Jesus. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela demonstração de poder que o Senhor mostrou na época de Eliseu e que também mostra para todos nós hoje que muito maior é o nosso Deus do que os problemas que temos que enfrentar. A vitória é certa no nome do Senhor, independente do que aconteça nesse mundo, porque o Senhor está à frente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.